Ó bondoso e eterno Deus, mais uma vez nos colocamos diante de Tua presença para lhe agradecer, ó Pai, por este santo sábado que nos está sendo concedido. Agradecer por essa oportunidade de estarmos reunidos com irmãos na mesma fé, essa oportunidade, ó Pai, de rendermos os nossos louvores e de manifestarmos a nossa gratidão por tudo que o Senhor faz por nós e por tudo que o Senhor é. Pai eterno, que nesse momento possamos estar portados com máxima reverência em Tua casa, ciente da santidade que carrega o Teu nome. Que o Teu Santo Espírito esteja em nosso meio, que Ele guie toda a mensagem e que Ele nos dê o entendimento necessário, ó Pai, para que possamos compreender a Tua palavra e que possamos sair daqui hoje alimentados, ó Pai, com esse pão da vida, com o pão espiritual. Isso te pedimos e por tudo agradecemos, no doce nome de Jesus Cristo. Amém. Eu cumprimentei todos os nossos irmãos, que estão presencialmente conosco e acabei esquecendo da presença virtual, de todos os nossos queridos, mas estendo agora meus cumprimentos a todos também que nos acompanham mais de longe. Amados, nós sabemos que hoje nós vivemos em meio a um grande conflito. E esse grande conflito, ele se originou por algumas questões especiais. E para que nós possamos compreender o que é esse grande conflito, a forma como nós estamos inseridos dentro dele, a missão que nós possuímos dentro desse contexto e como ele vai terminar, nós precisamos antes disso compreender os fatores que deram origem a ele. E nós sabemos que o grande conflito entre o príncipe das trevas e o príncipe das luzes inicia justamente no céu, no momento em que Lúcifer começa a questionar a autoridade de Deus. Lúcifer lança um questionamento sobre a validade, sobre a relevância da lei de Jeová. E nós, conhecedores de que a lei de Deus é a própria expressão do seu caráter, vamos saber de forma muito simples e clara que quando Lúcifer questiona a lei de Deus, ele está lançando um questionamento sobre o próprio caráter de Deus. Um questionamento direto contra o caráter de Deus. E algum tempo à frente desse evento, nós temos também a queda da raça humana, a queda do primeiro casal aqui dessa terra. Então, o grande conflito, ele envolve esses dois grandes problemas a serem resolvidos. O caráter de Deus foi acusado e o ser humano se perdeu. Dentro desses dois grandes problemas que nós temos, nós sabemos, vamos compreender que, como Deus é muito mais elevado do que nós, o problema que envolvia o seu nome é muito mais importante do que o problema que envolvia a nossa própria salvação. E então Cristo, ele é enviado a esse mundo, deixa a sua majestade no céu e vem a essa terra com a missão de resolver esses dois problemas, sendo que o principal era ele revelar novamente, mostrar para todo o universo o verdadeiro caráter do Pai. Vemos, até mesmo através das Sagradas Escrituras, com uma visão mais ampla, que muitas vezes o inimigo conseguiu deturpar de tal forma o caráter de Deus, que até mesmo nós, estudantes da palavra do Senhor, muitas vezes olhando para o Antigo Testamento, olhando para algumas decisões tomadas por Deus no Antigo Testamento, muitas vezes chegamos até a pensar que em alguns momentos ele se demonstrou muito autoritário, ele se demonstrou muito terrível com a humanidade. Sendo que o Deus do Antigo Testamento
ele possui um nível de amor tão infinito como o Deus do Novo, porque é o mesmo Deus. Mas hoje, no mundo que nós temos, no mundo cristão de forma ampla, considerada, o Antigo Testamento é tido por muitos em um momento que Deus não representa, não entrega sua misericórdia e amor para a raça humana como no Novo. E esse é um dos distúrbios que o inimigo conseguiu fazer na palavra de Deus, lançando essa sombra sobre o verdadeiro caráter do nosso Pai Celestial. E então Cristo é enviado a esse mundo com essa missão de resolver esses grandes problemas que envolvem o grande conflito. E nós vemos no livro de João, no capítulo 14, Cristo mostrando para que nós possamos ganhar tempo, não vou ler todos os versículos, mas no capítulo 14, nos versículos de 8 a 10, nós temos aquele momento em que Filipe pede para que Cristo revelasse a eles o Pai. E ali Cristo nos mostra que a vida dele era a própria revelação da vida do Pai. Ao contemplar a vida de Cristo, ao contemplar as suas atitudes, as suas ações, a forma como ele agia, a forma como ele se comportava em todos os contextos, as pessoas poderiam, olhando a vida de Cristo, poderiam contemplar a vida do próprio Pai. E é justamente dentro desse contexto que nós vamos nos inserir. E agora eu peço que os irmãos me acompanhem na leitura de João 17, primeiro no versículo 18. João 17, 18. E aqui nós lemos: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Versículo 23. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os conheça e os que o têm amado a eles como têm amado a mim. Versículo 10. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nele sou glorificado. Cristo, ele vem a esse mundo, vive uma vida perfeita, desenvolve o caráter santo e consegue cumprir com a missão que lhe foi destinada pelo seu Pai. Por meio de toda a vida que ele viveu, ele conseguiu mostrar para a humanidade que as acusações de Satanás eram falsas, eram mentirosas, conseguiu mostrar o caráter de Deus e mostrar que Deus é verdadeiramente amor. E pelo sacrifício que ele realizou na cruz do Calvário, ele conseguiu redimir a raça humana da degradação, do buraco em que nós estávamos. Conseguiu nos libertar e perdoar os nossos pecados. E então ele chega até nós, agora no capítulo 17, versículo 18, e nos mostra que da mesma forma como Deus Pai o enviou a esse mundo, agora ele iria enviar os seus discípulos. Nesse momento, Cristo está nos mostrando que a mesma missão que foi entregue a ele, da parte do Pai, agora ele estaria entregando a mesma missão para os seus discípulos, para os seus servos. E aqui nós vemos que nós devemos alcançar os mesmos objetivos, devemos fazer as mesmas coisas, porque temos a mesma missão que Cristo possuiu. E no versículo 10, nós vemos que Cristo, ele seria glorificado a partir de quem? A partir de nós. Cristo será glorificado em nós. Daí nós vemos a importância e a grandeza da missão que nós temos de desempenhar aqui no mundo. Assim como Cristo, nós temos que buscar aquele que está perdido. Nós devemos cooperar com Cristo na salvação de almas. Mas assim como ele possuía uma missão mais elevada do que essa, nós também possuímos.
Antes o caráter de Deus estava deturpado. Então vem Cristo revelar quem era Deus. E hoje o caráter de Cristo é que foi deturpado pelo inimigo. Então nós somos chamados para mostrar ao mundo quem verdadeiramente Cristo é. E isso não apenas pela pregação, não apenas pelos sermões e pelas palavras, mas principalmente pelo testemunho de uma vida santificada. Porque essa foi a principal arma que Cristo usou ao cumprir a sua missão. Evoluindo um pouco nossa leitura, vamos agora para 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20. Dentro de toda a carreira pública que nós temos em nosso país, um dos concursos mais difíceis de alcançar aprovação é justamente para a carreira de diplomata. Não sei quantos já puderam ter acesso a um edital de uma prova dessas, mas ela abrange um imenso conteúdo. Uma pessoa que deseja ingressar na carreira de diplomacia, ela tem que ter um conhecimento vasto sobre toda a história do seu país, um conhecimento em outras línguas e um conhecimento muito grande na área de todo o direito. E essa prova, ela exige tanto dos seus candidatos, porque aqueles que forem aprovados em todo esse processo seletivo, podem ter a oportunidade de se tornarem embaixadores do seu país. E nós sabemos que a maior autoridade estrangeira em um país é justamente o embaixador que está ali. A maior autoridade brasileira nos Estados Unidos é o embaixador do Brasil que se encontra representando a nação ali. Então não pode ser escolhido qualquer pessoa para representar o país lá fora. Porque se aquela pessoa que estiver representando toda uma nação tiver princípios errados, for uma pessoa que não detenha conhecimento, não trate as pessoas de forma boa, com toda a formalidade necessária, ela vai acabar destruindo toda a imagem do seu país. Por isso que ela tem que ser bem selecionada, ela tem que ser uma pessoa com um alto grau, um alto nível de conhecimento e que possa se portar da forma como o cargo exige. E por que é importante esse conhecimento? 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Amados, Deus, através dessas palavras do apóstolo, está nos mostrando que nós somos representantes do céu aqui nessa terra. Deus está nos mostrando que nós somos embaixadores do reino celestial aqui nesse mundo. Deus está nos mostrando que nós temos uma função de extrema importância e relevância, porque nós aqui nesse mundo temos que mostrar para todas as pessoas os princípios que regem a nossa nação, o nosso país verdadeiro. Nós não estamos aqui porque somos brasileiros, não é a nossa nação essa a que hora nós vivemos e a que hora nós residimos. Nós somos de outra nação, nós vivemos em outra pátria e estamos aqui nesse momento simplesmente para mostrar para a humanidade como é que funcionam as coisas na nossa nação, como que são as regras que regem a nossa nação, quais são os princípios que guiam as ações e pensamentos das pessoas na nossa nação. É por isso que nós somos forasteiros aqui. Somos representantes do nosso verdadeiro lar. Agora, se em um concurso, se em um processo seletivo, para encontrar
um representante para uma nação no mundo, a pessoa já tem que passar por tantas etapas e por um nível de dificuldade tão grande, e para encontrar um embaixador para o céu. Qual é o nível de complexidade? Qual é o nível? Qual tanto o Senhor requer de uma pessoa para que ela possa ser considerada um embaixador da nação mais poderosa que existe no universo? Resposta está no versículo 17, mesmo capítulo. Vamos retornar um pouquinho. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Aqui Cristo está nos dando requisito para nós sermos embaixadores da pátria celestial. Nós, da forma que naturalmente somos, não podemos ser escolhidos embaixadores do céu, porque não possuímos o requisito. Da forma como naturalmente somos, nós não seguimos os princípios celestiais. Dessa forma não tem como. Se nós não seguimos, não tem como mostrarmos para outras pessoas como as coisas funcionam no céu, porque naturalmente nós não vivemos em adequação à vida que existe lá. Então Cristo nos mostra que o primeiro requisito para nós sermos embaixadores na terra é justamente abandonar por completo a nossa velha vida. Os nossos velhos hábitos, os nossos velhos pensamentos, os nossos velhos desejos, as nossas velhas práticas. Toda a nossa antiga vida, ela deve ser abandonada. Ela deve morrer juntamente com Cristo. E a partir de agora, assim que todas as coisas velhas passam, Cristo faz novas todas as coisas. E agora nós começamos a nos adequar à missão que nos foi entregue da parte de Cristo. Os nossos pensamentos, agora eles são diferentes. Os nossos desejos são diferentes. As nossas práticas, a forma como nós falamos, a forma como nós nos comportamos em todas as situações, são diferentes. Porque agora a nossa vida, ela não segue mais as normas do mundo. A nova vida que nos é entregue, ela segue as normas celestiais. Então, quando nós quando o velho homem morre e um novo homem surge, agora nós estamos passando por um processo de habilitação. Estamos sendo habilitados para representarmos o reino do nosso Deus e Pai. 1 Pedro, capítulo 2. Em 1 Pedro, capítulo 2, nós vamos ter o principal requisito para sermos embaixadores do céu. 1 Pedro 2, 21 a 23. Aqui, Pedro vai nos mostrar qual é a norma básica para alguém que deseja representar o céu. E nós lemos: porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Esse é o requisito básico para todo aquele que quer deixar de ser um cidadão do mundo e se transformar em um embaixador da nova cidade que está preparada para cada um de nós. E o requisito básico é justamente seguir o exemplo que nos foi dado. Nós temos um exemplo em todas as coisas, em todas as situações, temos um exemplo de como devemos nos comportar. Temos um exemplo de como devemos agir frente a qualquer situação que nos for imposta. E esse exemplo é justamente a vida de Cristo.
Cristo, ao viver nesse mundo, ele nos mostrou como é que um embaixador celestial se comporta. Quais são as palavras que ele fala? Quais são as ações? Como é que ele trata o seu próximo? Cristo nos deu um perfeito exemplo de toda a incumbência, de toda a responsabilidade, de todos os deveres que um embaixador celestial possui. E a vida de Cristo, ela é sintetizada da seguinte forma: ele não cometeu pecado, não se achou engano na sua boca, ele não injuriava, ele não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Esse é o exemplo que nos é dado. Agora, muitas vezes, o exemplo de Cristo, ele é colocado para nós como uma coisa tão distante da nossa realidade, que ele deixa de ser um exemplo. É como se hoje eu chegasse a cada um dos irmãos e entregasse para vocês um quadro, uma pintura original de Picasso, e entregasse outra tela em branco. E a minha instrução seria que vocês tinham que fazer um quadro igual ao outro. Só que haveria uma única observação. Eu daria o quadro, falava, você tem que fazer algo igual a isso, semelhante a esse quadro. Só que tem um porém, você não consegue. Então eu apresento para vocês um exemplo, mostro que vocês têm que seguir esse exemplo, ao mesmo tempo eu mostro que não tem como seguir o exemplo. Muitas vezes é o que a gente faz com a vida de Cristo. A Bíblia chega e fala que Ele é o nosso exemplo, que Ele viveu aqui para nos deixar um exemplo. Ao mesmo tempo eu falo que não tem como seguir o exemplo. E aí a gente fica nessa contradição. Ou Ele é um exemplo realmente para nós, ou a vida dele deve ser seguida por nós, e aquilo é o correto, e é possível a gente seguir o exemplo, ou então ele não é um modelo para nós, e não é possível seguir. A gente tem que adotar um caminho ou outro. Não tem como eu misturar a posição de um lado com o outro. Ou o exemplo é passível de ser seguido, ou ele é completamente um exemplo ilusório para a nossa vida. E é justamente o que a gente encontra na Bíblia. Um exemplo passível de ser seguido. Não é à toa que nós temos 4 livros, 4 evangelhos, versando sobre o mesmo tema, falando sobre a vida da mesma pessoa, dada a importância de nós conhecermos a vida de Cristo. E cada um dos evangelistas vai mostrar a vida de Cristo sobre uma perspectiva, sobre um panorama diferente, para que cada vez mais ele possa se parecer um exemplo mais próximo de cada um de nós. E enxergando a vida de Cristo, contemplando a vida de Cristo e a descrição que nos é feita aqui em 1 Pedro 2, nós vamos ver, contemplando também os requisitos que nos foram dados, que nós temos que abandonar a velha vida e as velhas práticas e aceitarmos uma nova vida da parte do nosso Senhor. Nós vamos compreender que existe um único problema muito simples na nossa vida, que está nos impedindo de sermos verdadeiros representantes do nosso Deus. Um problema que tirou os nossos primeiros pais do jardim e que tem nos acometido ao longo de toda a história da humanidade. Nós tivemos a oportunidade hoje, na explanação da lição, ver diversos problemas que nós possuímos como cristãos e que devem ser abandonados por nós. Mas todos esses problemas possuem uma única raiz. 1 João, capítulo 3, versículo 4. Ali o apóstolo vai nos mostrar que aquele que transgride a lei também comete o quê? Pecado. Por quê? Porque o pecado é a transgressão da lei. Aí se encontra toda a raiz do nosso problema nesse mundo. É justamente isso que está nos impedindo de sermos embaixadores legítimos e fiéis da nossa pátria. Isaías capítulo 59, o profeta vai nos mostrar que as nossas iniquidades fazem o que entre nós e Deus? Nos afasta de Deus. E os nossos pecados? Cobrem, velam o seu rosto de nós.
Amados, tem como nós sermos embaixadores de um lugar, estando afastados do rei desse lugar? Não tem. Ou nós estamos próximos do nosso rei e dessa forma vamos poder representá-lo de forma legítima e fidedigna aqui no mundo, ou então nós estamos tão longe dele que nós próprios não vamos conhecer o seu caráter e dessa forma não vamos conseguir representá-lo a outras pessoas. Esse evento, essa mudança de velha vida para nova vida, ela pode ser compreendida de forma mais clara ainda no livro de Romanos. E eu peço que vocês me acompanhem na leitura. Romanos, nos capítulos 7 e 8. Num contexto bem simples, em Romanos capítulo 7, o apóstolo Paulo vai estar nos mostrando a velha vida que ele levava. Então ele vai nos mostrar o evento que mudou a sua vida, e a partir do capítulo 8 ele vai nos mostrar a nova vida que ele começou a levar. Romanos 7,15: porque o que faço não aprovo, pois o que quero isso não faço, mas o que aborreço isso faço. Versículo 19: porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Amados, muitas vezes as pessoas olham para a história de Paulo em Romanos 7 e vão compreender que aqui ele já vive a experiência de um verdadeiro cristão. Mas eu pergunto, uma pessoa que não consegue fazer o que ela quer, mas que ela faz aquilo que ela justamente não quer, essa pessoa é verdadeiramente livre? De forma alguma. Se eu não consigo fazer o que eu quero, eu não posso ser livre. Mas eu estou justamente numa condição de quê? De escravidão. É justamente isso que Jesus vai tentar ensinar para o povo judeu no livro de João capítulo 8. Ele vai nos dizer: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E então os judeus lançam um questionamento sobre Cristo. Mas nós precisamos ser libertos do quê? Nós nunca fomos escravos. Nós somos descendência de Abraão. Não precisamos de liberdade, nós já somos libertos. E a resposta de Cristo é: todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O pecador, ele não consegue fazer outra coisa a não ser pecar, porque ele é escravo daquilo. E é justamente o que Paulo está nos mostrando em Romanos 7. Ele está nos mostrando que ele quer fazer uma coisa, que o desejo dele é fazer uma ação de determinada forma, mas que ele não consegue. E que ele faz justamente aquilo que ele não quer. E no versículo 20, ele nos mostra novamente o grande problema. Mas se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem faço, mas o pecado que habita em mim. E aqui ele mostra de forma muito clara, novamente o problema que nós enfrentamos, o pecado. E então no versículo 24 ele diz: miserável homem que sou, quem livrará deste corpo de morte? O questionamento de Paulo, ele enxerga a sua situação e ele vê que ele não consegue sair daquela situação. Ele não consegue praticar obras diferentes da que ele tem praticado. E então ele questiona: quem é que pode me libertar? Quem é que pode me livrar dessa condição de escravidão do pecado? Porque o escravo do pecado não consegue fazer outra coisa a não ser cometer o pecado. E Paulo questiona: como que eu posso sair dessa condição? Quem pode me livrar? E a resposta está no versículo 25. Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. E agora, Paulo nos mostra a solução. Antigamente, nós como escravos do pecado, não conseguíamos fazer outra coisa. Mas então nos é apresentada a solução. Um cordeiro imaculado e puro
nos foi entregue da parte de Deus, foi entregue para o sacrifício. E no momento em que ele é sacrificado, a nossa condenação, o preço pelos nossos pecados foram pagos. E nesse momento, após pagar por essa penalidade, Cristo nos concede a sua justiça. Nos concede a sua justiça de duas formas. Ellen White vai nos mostrar isso no livro Mensagens aos Jovens. Vai nos mostrar que Cristo, ele nos imputa a sua justiça, nos justificando, nos tornando justos assim perante o Pai, ao mesmo tempo que ele nos comunica a sua justiça. Nos comunica para quê? Para que essa justiça possa nos transformar, nos tirar daquela situação, mudar a nossa vida, nossos pensamentos, nossos hábitos, nossas práticas e nos tornar um embaixador do céu, nos adequar para a missão que nos está sendo entregue. E agora nós vemos a mudança que foi operada na vida de Paulo. Capítulo 8, versículo 1 de Romanos. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como essa estava enferma pela carne, Deus, enviando seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. E eu compartilho com os irmãos um trecho do livro Fé e Obras para a gente compreender isso melhor. Fé e Obras, página 107. Ao pecador era impossível observar a lei de Deus, a qual é santa, justa e boa. Mas essa impossibilidade foi removida pela comunicação da justiça de Cristo à pessoa arrependida e crente. A vida e a morte de Cristo em favor do homem pecaminoso tinham por finalidade restaurar o pecador à aprovação de Deus, comunicando-lhe a justiça que satisfizesse as reivindicações da lei e encontrasse aceitação da parte do Pai. Esse trecho está justamente em paralelo com Romanos 7 e 8. Ela vai nos mostrar que antigamente era impossível a nós observar a lei de Deus, prestar obediência aos mandamentos de Deus, porque estávamos na condição em que Paulo se encontrava em Romanos 7, condição de escravidão do pecado. Até que vem Cristo e pela vida e morte dele, nós somos libertos da escravidão do pecado. E dessa forma, aquela impossibilidade que nós possuíamos antes, se transforma agora em uma possibilidade para a nossa vida. E Cristo, por meio da sua vida, por meio do seu poder e da sua justiça, restaura o pecador à aprovação de Deus. É justamente por isso que no finalzinho do capítulo 8, versículo 1, Paulo vai dizer que nós não andamos mais segundo a carne, andamos agora segundo o Espírito. Não é o pecado agora que dita as regras para a nossa vida. É a lei de Deus que nos instrui e nos mostra o que nós devemos fazer ou não, o que é certo e errado ou não. E as nossas ações agora, após estarmos libertos por Cristo, elas estão em conformidade com a lei de Deus. Fé e Obras 104. Os que estão aguardando a revelação de Cristo nas nuvens do céu com poder e grande glória, como Rei dos reis e Senhor dos senhores, procurarão representá-lo perante o mundo na vida e no caráter. E assim mesmo se purifica todo que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. 1 João 3,3. Odiarão o pecado e a iniquidade, assim como Cristo odiou o pecado. Guardarão os mandamentos de Deus, como Cristo guardou os mandamentos de seu Pai. Compreenderão que não basta aquecer nas doutrinas da verdade, mas a verdade tem de ser aplicada ao coração e praticada na vida, a fim de que os seguidores de Cristo possam ser um com Ele e os homens sejam tão puros em sua esfera como Deus na dele. Aqui, novamente, nos é dado Cristo como nosso exemplo. Cristo, Ele amava o pecador?
amava, verdadeiramente. Entretanto, ele odiava o pecado. Da mesma forma, nós, seguindo o seu exemplo, como seguidores dele, devemos amar o pecador e buscá-lo aonde quer que ele esteja, mas devemos odiar o pecado. Devemos guardar os mandamentos de Deus, como Cristo guardou os mandamentos de seu Pai. Afinal de contas, aquele que me ama, o que ele faz? Ele guarda os meus mandamentos. Nós demonstramos o nosso amor por Deus, fazendo aquilo que lhe agrada, cumprindo com a sua vontade. E então, devemos demonstrar isso para o mundo. Não tem como nós mostrarmos para o mundo os princípios celestiais e mostrar para o mundo que Cristo é o nosso exemplo, se nós não estivermos seguindo as pisadas de Cristo. Se nós mesmos não estivermos guardando os mandamentos de Deus, como poderemos pedir para o mundo guardar esses mandamentos? Como que nós vamos falar para o mundo que a lei de Deus é importante, está válida e foi dada para o benefício do ser humano, se nós mesmos formos achados como transgressores dessa lei? É uma impossibilidade. É uma impossibilidade porque é uma grande incoerência. Mas então nós vimos aqui que Cristo é um grande exemplo, é o nosso modelo a ser seguido, vimos todos os requisitos que Deus nos pede para que Ele possa nos colocar como embaixadores, que devemos abandonar a velha vida, devemos abandonar os nossos pecados e ser guardadores fiéis, observadores fiéis da sua lei. E muitas vezes nós podemos olhar para a nossa vida e lançar o seguinte questionamento: será que é possível? Olhando para a nossa vida, com todas as coisas erradas que fizemos, com todos os pecados acariciados que nós temos, será que é possível nós abandonarmos isso tudo, seguirmos o exemplo do nosso Mestre e representarmos o céu? Cristo, Ele viveu uma vida santa e representou o caráter do seu Pai, e agora Ele está pedindo que a gente represente o caráter dEle. Nós, meros mortais, na condição que nós encontramos agora, será que tem como nós mostrarmos ao mundo, pelo testemunho, pela prática e pela palavra, como é o caráter de um Deus? Será que é possível isso, amados? Se em algum momento você levantar esse questionamento sobre a sua vida, a resposta está em Jeremias 32, 27. Livro de Jeremias, capítulo 32, 27. Quando Deus nos chamar e falar: filho, você deve ser um representante meu na terra, deve seguir meu exemplo e mostrar através da sua vida qual é meu caráter. E se nós lançarmos a Ele o questionamento: mas Deus, será que é possível eu fazer isso? Ele vai nos responder da seguinte forma: eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Acaso haveria alguma coisa demasiado difícil para mim? A pergunta de Deus para nós é: tem algo que eu não posso fazer? Se nós falarmos para Deus que é impossível nós seguirmos o exemplo de Cristo, abandonarmos nossos pecados e mostrarmos para o mundo como é a guarda e o caráter de Deus, a gente vai estar respondendo de que forma essa pergunta? Pai, existe uma coisa que é impossível para você, é transformar a minha vida. Isso você não consegue fazer. Agora, se nós respondermos de forma positiva: ó bondoso Deus, nada há de impossível para o Senhor, nós temos que reconhecer que essa mudança, ela não só é exigida de nós, como ela é possível de ser feita. Amados, muitas vezes a nossa visão está virada para nós mesmos. Nós buscamos pela nossa força e pelo nosso poder mudar de vida, buscamos pela nossa força e pelo nosso poder cumprir com a lei de Deus, e isso é uma impossibilidade. Na época da Reforma Protestante, Martim Lutero disse uma frase que deve estar sempre viva em nossos corações: quando eu olho para mim, eu não vejo como me salvar,
Mas quando eu olho para Cristo, eu não vejo como me perder. O nosso olhar, meus amados irmãos, deve estar focado em Cristo, no poder que Ele possui. E dessa forma, nós vamos ver o quão fácil é para Ele transformar a nossa vida corrupta e pecadora. Ainda que nessa natureza, ainda que no contexto que nós estamos, quando contemplarmos o poder da divindade, nós vamos ver que todas as coisas são possíveis. São possíveis não pela nossa força, mas são possíveis porque nada há de impossível para o nosso Deus. E se Ele está nos chamando para sermos embaixadores dEle nessa terra, é porque Ele tem poder para transformar a nossa vida, poder para retirar de nós todo o pecado, e poder para nos tornar filhos obedientes ao seu mandar. Nesse momento, eu vejo que eu acabei de chegar no meu tempo, e vou pedir para os irmãos alguns minutos adicionais para a gente fazer uma conclusão de todo o caminho que a gente tem trilhado, mas prometo que não vou me alongar muito. E nós lemos no Lar Adventista as seguintes palavras: Deus espera, Lar Adventista 520, 521, que os que usam o nome de Cristo o representem. Seus pensamentos devem ser puros, suas palavras nobres e próprias para elevar. A religião de Cristo deve entretecer-se em tudo quanto eles façam ou digam. O Senhor deseja que seu povo manifeste pela vida que vive a vantagem do cristianismo sobre a mundanidade. Manifeste agir em plano mais elevado e santo. O Senhor quer mostrar para o mundo todos os benefícios que o cristianismo traz para a vida de uma pessoa, através do quê? Através da nossa vida individual. Israel antigamente foi levantado para ser a nação que representasse a Deus. Israel deveria ser uma nação obediente aos mandamentos de Deus, e em consequência disso eles seriam ricamente abençoados por Deus. E quando as pessoas olhassem para Israel, eles iriam ver todas as bênçãos, toda a prosperidade daquele povo, e eles iriam se questionar por que que aquele povo é mais próspero, é mais poderoso, é mais forte, tem mais saúde do que todas as outras nações da terra. E por isso, eles iam ser atraídos ao povo de Israel. E quando as nações pagãs chegassem ao povo de Israel, eles iam questionar qual era o motivo, qual era a razão deles serem um povo tão grande daquela forma. Por que que ninguém conseguia ser como aquele povo? E a resposta seria qual? Nós somos um povo obediente aos mandamentos de Deus. E então aquelas nações pagãs iam fazer o quê? Eles iam abandonar os seus deuses e iam começar a seguir o verdadeiro. Porque eles iriam ver os benefícios, o quão bom e o quão grandioso era o Deus daquela nação. Mas Israel naquela época conseguiu cumprir com a sua missão? Não. Israel falhou em ter esse testemunho perante o mundo, em mostrar essas bênçãos perante o mundo, justamente porque eles desobedeceram a Deus. E hoje nós somos chamados para cumprir com a missão que Israel falhou em cumprir na sua época. Somos chamados para representarmos a Cristo perante o mundo. Somos chamados para prestarmos obediência sincera ao nosso Deus e, em consequência da nossa obediência, sermos abençoados por Ele e atrair as outras nações, e atrair os gentios, os povos que estão no mundo, a Deus, atrair por meio da nossa própria vida. E Cristo, Ele vai mostrar que isso é possível em sua palavra da seguinte forma. Os irmãos se recordam que nós fizemos uma leitura de 1 Pedro 2:22.
E nós vamos voltar para lá nesse momento. 1 Pedro 2:22. Quando nós chegarmos nesse versículo, a gente vai marcar ele com um dedo e vamos ir para Apocalipse 14, para fazermos uma leitura paralela de 1 Pedro 2, 22 e Apocalipse 14, 5. Em 1 Pedro 2:22, nós recordamos que nós havíamos lido, se referindo a Cristo, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. E aí a gente faz a leitura paralela de Apocalipse 14, 5. Aqui estão falando sobre os salvos, os redimidos, os 144 mil que estavam com Cristo. E a descrição desses salvos é a seguinte, 14, 5. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Eu pergunto aos irmãos, há alguma semelhança entre os dois versículos? Qual que é a semelhança? A descrição que Pedro faz de Cristo, da vida de Cristo, ela é a mesma descrição que João faz da vida dos santos, dos remidos. 1 Pedro, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Então, na boca de Cristo não se achou engano, e na boca dos salvos, dos remidos que estavam com Cristo, versículo 5, e na sua boca não se achou engano. Vida de Cristo, o qual não cometeu pecado. Vida dos 144 mil, porque são irrepreensíveis. É a mesma coisa, sim ou não? Sim. O que Deus quer nos mostrar com esses dois versículos? Que Ele vai concretizar a promessa que foi feita. Que Ele vai levantar um povo, vai dar poder, vai entregar, cobrir o seu povo com a sua justiça. E esse povo, por meio do seu poder, por meio da sua justiça, vai conseguir seguir o exemplo de Cristo. É claro, amados, que aqui a gente tem que deixar muito claro que a criatura, ela nunca será igual ao seu Criador. Nós nunca estaremos em um patamar de igualdade com Cristo, porque se assim ocorresse, nós íamos deixar de ser criaturas e ia nos transformar em criadores, e isso é impossível. O que a Bíblia nos mostra, o que Deus manifesta através da sua palavra, é que Ele quer redimir e transformar o homem à sua semelhança. E quando nós lemos o livro de Gênesis, nós descobrimos que o homem foi feito de que forma? A imagem e semelhança de Deus. O plano da redenção, ele foi elaborado por mim e para você, para que o homem que era semelhante a Deus e se tornou dissemelhante por causa do pecado, possa agora, pelo seu poder e justiça, vencer o pecado e novamente se tornar semelhante a Ele. E a promessa que Deus nos entrega em Filipenses: aquele que começou boa obra em vós, Ele há de completar essa obra, Ele há de terminar essa obra até o dia de Cristo Jesus. Porque o Senhor, Ele está preparando uma igreja pura para que Ele possa buscar. Eu entro na parte da minha conclusão, convidando os irmãos a fazermos uma das últimas leituras nossas de hoje, livro de Efésios, no capítulo 5. Efésios 5, 25 a 27. E aqui nós vemos a vontade de Deus. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Por que Cristo se entregou para a sua igreja? Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Essa é a vontade de Deus para cada um de nós, nos apresentar a Ele mesmo
como uma igreja santa e irrepreensível. E nós vemos que isso é possível, porque lá em Apocalipse nós vemos Cristo apresentando a todo o universo os 144 mil, a última geração dessa terra, de que forma? Irrepreensível. Ele está mostrando que ele é poderoso para cumprir com a promessa que ele nos fez. Mas para que a promessa possa ser cumprida em nossas vidas, nós devemos aceitá-la e unir o nosso esforço humano ao esforço divino. Amados, devemos compreender a grandeza da nossa missão e cumpri-la de forma clara. Não vou pedir para os irmãos abrirem as Bíblias, mas em 2 Coríntios 3, 2 e 3, nós lemos: vós sois a carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Nós somos o quê? Uma carta escrita por Deus. Muitas vezes, as pessoas, muitos, não terão acesso às Sagradas Escrituras. A única Bíblia, em muitos casos, a única Bíblia que uma pessoa vai ler em toda a sua vida é qual? É a sua vida. Como não deve ser então a nossa vida para levar salvação também a essas pessoas? Muitos não terão acesso à Escritura, a todos esses livros tão maravilhosos que o Senhor tem nos proporcionado. Muitos, nos momentos finais da nossa terra, ainda vão se converter ao verdadeiro Deus, e muitos deles não vão ter tempo de ler todos os livros da Bíblia, mas eles vão se converter por causa do quê? Por causa do testemunho dado por um povo que tem duas características principais. Quais são? Eles guardam os mandamentos de Deus e eles têm a fé de Jesus. Amados, que nós possamos ser esse povo perante o mundo, que nós possamos abandonar em nossa vida os nossos pecados que têm nos afastado do nosso Deus, que nós, pelo seu poder e pela sua majestade, paremos de uma vez por todas de fazer as coisas que desagradam o nosso Pai, mas que nós possamos ser servos obedientes a Ele, que nós possamos mostrar ao mundo que antes nós estávamos como Paulo, numa condição de escravidão do pecado, mas que Deus é tão poderoso, que o Evangelho é tão poderoso, que Ele nos libertou dessa condição, e que hoje nós somos servos do Deus verdadeiro, que somos filhos do verdadeiro Deus, e que nós temos o desejo, que nos é prazeroso guardar todos os mandamentos do nosso Pai, que possamos, assim como o salmista, exclamar: ó, quanto amo a sua lei, é a minha meditação de dia e de noite. Que o nosso desejo possa ser meditar em todas as palavras de Deus, que tudo que Cristo nos pede em sua Sagrada Escritura possa ser visto em nossa vida, para que o mundo, quando olhar para nós, possa ver que é possível guardar os mandamentos de Deus, possa ver que é possível ser servos obedientes, que eles possam olhar para a nossa vida e compreender que Deus, Ele é amor, e que dessa forma, as acusações que Satanás levantou contra a lei de Deus, de que ela era autoritária, de que ninguém conseguia guardar aquela lei, elas possam ser derrubadas de uma vez por todas pela nossa vida, que possamos ter um testemunho vivo perante o mundo. Amados, o povo adventista, ele foi chamado para uma missão muito grande. Nós estamos justamente no período da igreja de Laodiceia, em que o mundo se entrega ao pecado. E qual é a igreja que vem depois de Laodiceia? Profeticamente falando, ela é a última igreja. Por quê? Porque a história do mundo vai acabar dentro dessa igreja. E vai chegar um momento que nós, a igreja militante,
vamos fazer parte da igreja triunfante. Quando isso ocorrer, amados, o grande conflito ele vai ter o seu fim. Porque Deus vai ter conseguido mostrar a todo o universo através de nós que os seus mandamentos eles são justos, que a sua lei ela é santa, justa e boa, e que ela é para o nosso benefício. Ele vai ter conseguido mostrar para o universo inteiro que o pecado não compensa e que pelo seu poder os seus filhos abandonaram todas essas práticas erradas. Não porque haja em nós mérito ou poder algum, mas Deus é poderoso para operar essa obra em nós. E quando o mundo vê isso, quando o mundo vê a atuação do Espírito em nossas vidas, eles vão desejar passar por essa mesma transformação. Que nós possamos ser cartas fiéis do nosso Senhor. E que para isso nós possamos gastar tempo na leitura da Bíblia. Que a gente abandone as outras coisas que não vão contribuir para o nosso crescimento espiritual. Que ao invés de passar horas assistindo filmes, novelas, noticiários, séries, jogos de futebol, nós possamos completar esse tempo com coisas que verdadeiramente enobrecem a alma e que contribuem para nos adequar a embaixadores de Cristo.